Estou trazendo para vocês um depoimento extraordinário do senhor Jacó Miller. Jacó Miller é um morador da Chapada Diamantina, da cidade de Mucugê. Jacó Miller é suíço, engenheiro, trabalhou na polícia há muitos anos, foi delegado de Mucugê, é uma pessoa muito querida, muito respeitada na cidade. E o Jacó Miller tem um histórico de contato com o fenômeno UFO já de longa data. Inclusive, várias oportunidades, aparatos, o que a gente pode chamar de nave, desceram nas propriedades dele. Isso foi documentado pela mídia aberta, o Fantástico esteve lá, marcas de pouso, capim queimado da raiz para fora, efeito micro-onda. Foi testemunhado por vizinhos viram as naves pousadas na propriedade do Jacó Miller. Então, quer dizer, toda a história dele tem testemunha, tem credibilidade. E o Jacó Miller, por conta disso, desses contatos, acabou se transformando num pesquisador referência na região. Eu estive lá em 2006, quando eu conheci Jacó. Em 2008 eu retornei. Ele me mostrou muita coisa, inclusive um sítio arqueológico que não é documentado pela nossa arqueologia, fica num lugar que não tem acesso, a gente teve que abrir picada no meio do mato. E o Jacó Miller, agora em 2017, eu retornei lá e ele me deu a entrevista mais emocionante que eu considero. Eu espero que vocês também percebam toda a emoção e toda a verdade que está por trás do depoimento dele, e espero que gostem muito e se emocionem. Muito obrigado, um abraço a todos. Essas imagens mostradas no Fantástico chamaram a atenção de todo o Brasil. Objetos estranhos sobrevoando a Chapada Diamantina agora são temas de estudos e muita pesquisa. No meio da semana, uma equipe de cientistas desembarcou em Mucugê. 2 ufólogos e um físico, dispostos a desvendar os mistérios que continuam aparecendo no céu. Nas montanhas do município, histórias recentes de extraterrestres apavoram os moradores. No início do mês, esse engenheiro percebeu um clarão intenso dentro de casa. Foi até a porta e viu um OVNI estacionado na frente. Um objeto em forma de globo, de mais ou menos 1,50 m a 2 metros de diâmetro, que estava pairando acima, meio metro acima da Terra. E tinha uma luminosidade tão forte, eu precisei fechar os olhos. No fundo do sítio, um objeto maior pousou no capinzal. Pelas marcas deixadas no chão, os pesquisadores calculam que pode ter sido uma nave de 25 metros de comprimento por 8 de largura. Veja que curioso. Este capim está queimado de dentro para fora e de baixo para cima, né? Isso indica um efeito parecido com o do micro-ondas, porque se fosse fogo com combustão, ele teria se alastrado e não deixado uma área perfeitamente limitada como temos aqui. As amostras da área vão ser examinadas em laboratórios. A ufologia não tem mais dúvidas. Todos esses casos representam indícios fortes da presença de extraterrestres aqui na região. Agora só faltam as provas. É o que esses pesquisadores estão tentando conseguir. No mapa da Chapada Diamantina, eles localizam as áreas onde as estranhas luzes aparecem com mais frequência. Nós estamos aqui nesse ponto entre Mucugê e Andaraí. Aqui nós temos a Serra do Sincorá. As luzes aparecem nesse lado da serra e no lado oposto à serra. Ou seja, as luzes que estão aqui ficam exatamente nesta direção. Elas costumam chegar depois que o sol desaparece. Os curiosos ocupam os espaços do ponto mais alto de Mucugê. De repente, 3 luzes surgem no céu e ficam paradas por alguns segundos. Somem depois e mais tarde apenas uma reaparece, mudando de posição. Do outro lado da serra se aproxima outra, bem mais forte, sobrevoando um povoado. Os pequenos pontos luminosos são as lâmpadas dos postes. Na imagem ampliada, a luz fica mais estranha e não parece com nada conhecido. O ufólogo Alberto Romero fica impressionado. Segundo ele, se trata mesmo de objetos não identificados. Na trilha da luz, enfrentando poeira e 2 horas de viagem, se chega ao povoado onde o fenômeno estava sendo avistado. Este rapaz, que mora numa fazenda, garante que viu bem de perto. Que hora foi isso? 8h30 da noite, no horário do verão. 8h30 da noite. 8h30 da noite. Quer dizer, o mesmo horário
E lá do outro lado nós estávamos vendo essa luz aqui. Exatamente. Vamos continuar levantando informações e não pretendemos parar, até quando houver a coincidência de observações entre os objetos e as nossas. Temos certeza de uma coisa. Eles existem, estão aqui, recorrendo a região. Os indícios são muito fortes, tanto nas imagens e nas luzes que a gente tem observado, como nos depoimentos das testemunhas, de forma que só resta nos perguntar o que é que eles pretendem. Estamos aqui com o pesquisador mais antigo da Chapada Diamantina, o nosso grande amigo Jacó Miller. Fiquei muito feliz de vir até aqui encontrar o Jacó em plena atividade. Jacó está com quantos anos, Jacó? E eu preciso fazer isso, falar. Não precisa, não precisa. Eu já completei 89 anos, agora estou com 90. Isso, que bacana, que bacana. E o Jacó Miller, eu digo com todas as letras que é o pesquisador mais antigo da Chapada, porque ele mora aqui na Chapada há 30 anos, né, Jacó? É. E ele pesquisou durante todo esse tempo e pesquisa até hoje. Todos os pesquisadores que vieram depois, todo mundo que vem de fora para conhecer a Chapada, vem procurar Jacó Miller. Tem que procurar Jacó Miller, porque ele tem um acervo de casos pesquisados aqui muito grande. Eu queria que você contasse para a gente, Jacó, aquele caso daquela luz que apareceu na sua casa e que depois foi para um segundo objeto que estava pousado no seu terreno. Sim. Conta para a gente, como é que você pode contar para a gente de maneira resumida aquele... Olha, de repente apareceu a luz na minha casa, não é? E aí a gente já sabia bastante coisas, mas a gente estava olhando. E depois eu fui ver a luz no terreno. Também tinha luz lá. Era de dia, não é isso, Jacó? Como? Era dia, claro. Era durante o dia. Claro, sim. Mas na hora que eu vi a luz lá no terreno, também eu vi uma coisa grande que a gente poderia viajar. Enorme, é. E isso é interessante. Você calcula que era do tamanho de um ônibus, do tamanho de um vagão de trem? Qual o tamanho que você calcula que era o objeto? É mais ou menos 2 vagões de trem. 2? É, porque era bem grande. É. Aí a gente, como a gente não tem medo, a gente começou a perguntar o que foi, o que eles vão fazer e o que a gente deve fazer. Aí eles disseram, bom, eles estão procurando a terra porque infelizmente tem muita gente que não sabe nada e muita gente que não quer fazer nada. Aí, e que eles já eram muito mais inteligentes, e sabedoria do que a gente tem aqui. Isso é verdade. É. Aí eu pedi para eles para dar uma volta com eles. Aí eles disseram, não, pode entrar. Aí eu entrei. Mas foi nesse dia não? Foi num outro dia, Foi né? outro dia. Outro dia. É. Nesse dia, o que aconteceu? Você viu a luz branca, que era menor, Sim, em frente à sua casa, não foi isso? sim, E essa luz se dirigiu para o objeto maior que estava no terreno. exatamente. Sim. E você foi acompanhando a luz menor. E acompanhei, sim. E aí o que aconteceu quando você foi acompanhando e você viu o objeto maior? O que aconteceu? O objeto maior, quando eu vi, deixa eu ver, quando eu vi,
eles começaram a ver todo o terreno que tem e toda a gente que tem. As pessoas, infelizmente, as outras pessoas, todos correram para ficar escondidos. E eu fui junto com eles para saber o que eles vão fazer e o que a gente pode fazer. Nesse dia tinham outras pessoas, elas viram também? Tinha outras pessoas, sim. Que eu lembro que você falou que seu vizinho viu o objeto lá no seu terreno, sim, e perguntou o que era aquilo lá no seu terreno, porque não tinha estrada para lá. Exatamente. Ele pensou que fosse um veículo, né? Exatamente, sim. Você se lembra todo? Eu lembro, eu estive aqui contigo, a gente vasculhou o terreno inteiro. Sim. E na época você me disse que o objeto levantou e partiu, né? Sim. E vocês ficaram assistindo ele ir embora, né? Mas outro dia eles voltaram, né? Como é que foi esse outro dia que eles voltaram? Conta aí pra gente. Outro dia eu vi ele chegar. Porque aí eu já fiquei fora da casa lá na fazenda. Aí eu vi ele chegar. E quando eles chegaram, eu disse que eu queria saber onde eles moram. Aí eles disseram, não, agora se você quer, você pode viajar como a gente. Aí eu viajei como a gente. Entrei sem ter medo, sem ter nada, não é? Você entrou na nave, Jacó? Entrei na nave e fui com eles para ver. E como é que era dentro da nave? Você lembra de algum detalhe que você possa falar? Essa nave, do primeiro dia, era muito comprida. E o segundo dia, quando eles chegaram, era muito redonda e grande. Assim, uma nave... Assim, e dentro dela, como é que era a aparência do local dentro dela? Dentro dela tinha lugar onde sentar e tinha muitas janelas onde a gente pode olhar para fora. Janelas mesmo? Você via tudo aqui fora? Agora, as janelas não eram janelas como a gente tem aqui. Era simplesmente parede transparente. Paredes translúcidas, que maneiro. Sim. Muito bacana. Isso é muito bacana e interessante. Você acha que você ficou com eles quanto tempo nesse dia que você foi na nave? Olha, eu disse para eles que eu queria voltar o primeiro dia, sim. Mas foi tão interessante que eu nem pensei no primeiro dia de voltar. Depois, quando eu voltei, o pessoal disse que eu estava quase 4 dias fora da Terra. O pessoal falou que você estava 4 dias desaparecido? Desaparecido, Mas não teve testemunha da sua ida, quando você foi na nave? Alguém viu, não? Ou viram? Não. Ninguém viu? Ninguém viu, não. E nesse dia que eles voltaram e você foi com eles, era dia ou era noite? Não, era dia outra vez. Chegando quase à noite, mas... Quase à noite. Ainda era dia. E foi lá mesmo, na sua fazenda, no mesmo local da outra vez? Foi a mesma coisa. Jacó, como eles se comunicaram com você? Ele falou a sua língua ou foi através da... telepatia? Olha, isso é interessante. Eles não falaram como a gente aqui fala. Era tudo pela telepatia. Eu falando com eles também, mas sim, eles falando comigo assim. Isso é muito interessante. Como é que era a aparência deles, Jacó? Eles eram como nós, seres humanos, ou eles eram os cabeçudinhos, de olho preto, aquele padrão grey? Como é que eles eram? A aparência deles, a maior parte que eu vi lá,
eles eram um pouco maior do que a gente, mais alto do que a gente. Alto é. Aí chegaram a 2,20 m, 2,30 m, assim. Mas a aparência humana, A aparência normal. humana, sim. Cabelos, tudo. E tudo é igual. Com Todos eles tinham a mesma aparência, não tinha nenhum outro diferente no meio deles? Não, olha... Tinha algum baixinho daqueles cabeçudo de olho preto? Tinha algum com um cara diferente? Não, isso eu vi porque eles me levaram para o satélite deles, que a gente chama satélite, não é? Entendi. Onde eles estavam morando também. E lá eu já vi gente muito mais baixinho, muito mais cara meio feia. Parece, para eles lá em cima, parece cachorros, como a gente aqui. Mas tinha gente assim. E Esses que estavam na nave, tinham mulheres entre eles? Tinham homens e mulheres? não, lá só tinha homens. Só tinha homens. Mas lá em cima tinha mulheres. Tinha mulheres. E uma Bonitas, Jacó? coisa interessante. Mulheres bonitas? É, quando eles disseram que eu poderia ver a casinha que eles me apresentaram lá, uma casa, eu entrei na primeira casa, no primeiro quarto lá, uma entrada aqui, no outro lado tinha assim uma janela e o outro lado do quarto tinha outra porta. E quando eu entrei, estava lá uma cama grande, cama praticamente como a gente usa aqui, e uma mulher deitada na cama, mas até aqui, com as roupas da cama. Estava pelada da cintura para baixo. Sim, daqui para cima, sem roupa. Nua. É nua. É uma coisa interessante. Quando eu olhei ela assim, era uma mulher linda. E ela me chamou para tirar as roupas e para deitar-me com ela. Quando ela falou disso, aí eu tirei as roupas na hora. Mas, Imediatamente, né, Jacó? na hora que eu me deitei na cama, a minha mente foi embora. Aí você teve relação com ela? Eu não tinha nada na cabeça. Eu nem sei. Mas, quando eu me levantei, a minha mente voltou. Aí eles me levaram de volta para a minha casa, aqui para a terra. Mas você teve a relação? Outra vez. Depois de quanto tempo? De 5 anos, eles me chamaram para viajar com eles. E depois eu viajei com eles. Chegamos outra vez no satélite deles. E tinha a mesma casa lá. Aí eu entrei outra vez na casa, só na outra porta. Quando eu entrei no quarto, a mulher estava outra vez na cama. Só ela não se levantou, ela não me falou nada. Depois, quando eu entrei, olhei ela assim, a porta se abriu e um deles entrou como um menino, assim. E chegou para mim e disse: ó, esse aqui é seu menino. Que A bacana. criança que você fez com ela. Que coisa Aí linda. eu vi uma coisa assim que
4 anos assim. Eu fiquei com tanto emoção. E eu peguei ele, abri ele e abracei ele. E nesse momento que eu estava abraçando ele, a minha mente foi embora, eles me levaram outra vez, trouxeram Para casa. para cá. Trouxeram você de volta. É. O garoto, você achou parecido com você, Jacó? Ó, é igual um garoto assim com 4 anos, é. Mas você achou que ele era parecido com você? Não, eu disse, quando eu vi ele assim, eu disse, é meu filho. Já viu na hora que era seu filho. Fantástico. E quando eu disse, é meu filho, a mulher disse, sim, é seu filho que você fez. Que bacana, cara. É. Essa segunda vez que você conheceu seu filho, depois dessa vez, teve alguma outra visita? Sim, eles me visitaram aqui quando eu fiquei. Qual foi a última vez que eles te visitaram? Você lembra? Eles me visitaram várias vezes. E uma vez que eles me visitaram aqui, eles trouxeram, não, eles me disseram, olha aquele lá, aquele é seu filho. Ele já estava maior? Ó, já estava grande, sim, já estava maior. E me falaram muita coisa de lá. Me disseram que eles têm aqui na Terra, eles têm lugares que a gente não sabe onde, que tem gente deles aqui na Terra para estudar o que se poderia fazer com essa terra. E aqui na região? Eles falaram se tem alguma base aqui na região? Olha, eles me falaram que tem aqui perto de Mucugê uma base deles. Que eles têm gente e aquele gente fica lá realmente vivendo lá. Aí eu fui. Algumas pessoas aqui em Mucugê sabiam que lá tinha na serra que se pode andar, chegar na base de lá. Somente nenhum deles voltou para Mucugê. Eles chegaram lá, ficaram lá. E aí eu fui visitar isso, fui ver isso. Você foi visitar a base? A base. Só eu não entrei na base, porque eu estava com aquele pensamento, se eu vou entrar, eu não vou voltar para Mucugê. Eu vou ficar lá. Você sabe onde é que é a entrada da base? Eu sei onde está. Está nas montanhas aqui perto? Eu tenho, não é muito longe daqui, eu tenho fotografias aqui da entrada, como está a entrada e tudo. Eu vou ver para dar para você uma cópia da fotografia. É uma honra, ô Jacó. Você é show, Jedi. Você a entrada para o lugar onde eles estão. Só quando eu tirei a foto da entrada, eu não entrei, porque eu disse, se eu vou entrar, eu vou ficar lá. Aí tem um caminho entre as duas descidas, tem um caminho que leva a gente para fora, mas um caminho que é um caminho que a gente anda pelo menos uns 2 dias para chegar outra vez a um lugar que a gente pode voltar para Mucugê. Quer dizer, você não pode voltar pelo mesmo caminho, você tem que atravessar. Exatamente. E essa travessia é longa? É longa, sim. Entendi. Porque se você volta,
aquele que eu cheguei, que eu vi que na outra serra lá tem a entrada. Aí eu vou precisar descer, aí eu desci. E eu encontrei a entrada porque quando eu olhei na outra serra, assim, eu vi cair água. E Entendi. depois água saindo lá na rua. E quando eu cheguei lá para ver a água, quando eu entrei na caída de água, atrás da caída de água tinha o lugar para ir onde eles estão. Fantástico. A gente pode ver as fotos agora? Vou dar uma paradinha aqui. Queria te agradecer muito, Jacó. Só essas 3 coisas, você contou aí, 4 coisas, já foi fascinante para nós, fascinante. Aí eu queria dar uma paradinha só para você ver se acha as fotos. Se você achar, a gente faz uma filmagem das fotos. Posta. Aquele sítio arqueológico que você me levou, com aquelas pinturas rupestres, Sim. que nós fomos lá, andamos na mata, lembra? Eu, você. E aquele sítio, ele ainda é um segredo, ele ainda está guardado ou já se tornou uma coisa pública? Não, ainda é um segredo, ainda é guardado. Fica perto da minha casa lá no São do Pedro. seu sítio. É, onde a gente foi, Porque senão o pessoal vai destruir, né? Vai... Ah, sim. Eles vão destruir tudo. Aquelas pinturas nas pedras e tudo. Eles vão destruir. Vai virar lugar de visitação e sempre vai ter um idiota para ir lá futucar e estragar, né? Infelizmente. Então o segredo está guardado, né? Está guardado tudo. E aquele sítio ele nem é catalogado pela nossa arqueologia nacional, né? Não é conhecido dos arqueólogos oficiais. E perto aquele sítio lá. Até porque o caminho para lá é duro, né? É difícil. Lembra? Eu e você andamos 4 horas no mato com um facão abrindo trilha, né? Exatamente, sim. Mas já faz, eu acredito, faz... E quem conhece é você e o fazendeiro, o dono da terra lá, né? Só. Fazendeiros não conhecem nada. Não conhecem, não? Eles nem querem saber. Não querem nem saber. Eles querem plantar as coisas para vender. É, isso aí. É isso mesmo. Faz uns 2 anos que eu não fui lá. 2 anos atrás você foi lá? Chegou aí lá de novo? Não, eu sempre fui lá. Sempre fui lá, mas faz uns 2 anos. 2 anos que você não vai lá. Não vou lá. Bacana. Jacó, muito obrigado, Jacó. Seu depoimento, seu testemunho é precioso para nós. E parabéns por estar firme e forte aí com a gente, podendo dar continuidade à pesquisa aí, nos ajudando e colaborando. Não, eu vou começar outra vez a fazer as coisas um pouco diferente, um pouco mais fácil. E que é mais fácil depois de pegar e mostrar para aqueles que querem saber. Isso. Muito obrigado, Jacó.